Bom, exercício 1, Enem 2016. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas, a partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo de detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com a desaceleração constante. Considere a situação descrita, considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente. Bom, gente, esse é um exercício de interpretação, tanto do texto quanto das funções horárias que descrevem o movimento aqui. Bom, a primeira coisa que nós temos que prestar atenção é o seguinte: o movimento ocorre em duas etapas. Na primeira etapa, o carro está a uma determinada velocidade e observa o problema. Bom, ele diz aqui no exercício que nessa etapa a velocidade, ocorre de maneira constante. Então o movimento ele é o quê? O movimento ele é uniforme, tá certo? Bom, então vamos aqui pegar aqui a primeira etapa. Então na primeira etapa a velocidade ela é constante, tá certo? O movimento é uniforme. Bom, e se o movimento ele é uniforme, ocorre o quê? Ele percorre a mesma distância sempre. Bom, então vamos aqui fazer o gráfico. Tá aqui ó, o gráfico. Distância, velocidade. Bom, então tá aqui, ó, será uma reta. Essa aqui é a primeira etapa, será uma reta. Bom, os únicos gráficos, que tem uma reta inicialmente aqui é o B e o D. Tá certo, gente? Então já podemos descartar aqui o A, o E e o C. Vamos analisar o que acontece com o B e com o D. Bom, o que acontece na segunda etapa? Bom, vamos ver aqui o seguinte. Na segunda etapa, nós temos a seguinte configuração. Segunda etapa. Certo? Bom, o automóvel ele desacelera. Tá certo? Ele desacelera. Vamos observar que é o seguinte, o nosso gráfico é um gráfico velocidade e distância. Bom, qual é a equação, qual é a função horária que relaciona, qual é a função do movimento que relaciona distância e velocidade? Equação de Torricelli. V ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, eles estão com a velocidade inicial. Como ele está desacelerando, então a aceleração é negativa. Não é isso? Então fica menos 2A vezes a aceleração vezes a distância. Bom, só que é o seguinte, o meu gráfico é velocidade em relação à distância e não a velocidade ao quadrado. Tá certo? Então temos que arrumar essa equação. Vamos arrumar a equação. Vamos deixá-la bonitona. Então ela vai ficar V igual a raiz de V ao quadrado menos 2 vezes AD. Bom, gente, com essa informação, eu consigo resolver o meu problema aqui e escolher qual das duas alternativas estão corretas. Observe que no gráfico B, a queda da velocidade em relação à distância, ela é o quê? Ela é uma reta. Gente, e olha só a função que eu tenho aqui. Isso aqui não é uma função linear. Nós temos uma raiz e nós sabemos que a raiz é o inverso, da função quadrada. Então, gente, o meu gráfico aqui ele será mais suave, parecido com a da parábola aqui. Então a alternativa correta é a alternativa D. Tá ok? Então